Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Agora com mais uma presença que vai tornar muito mais vivo e muito mais agradável à vista este debate. Seja bem-vinda, Luísa, ao Politicando. Sejam bem-vindos os nossos ouvintes e todos vocês também, Lígia, Mário, José Afonso. Bem-vindos a mais um Politicando, agora em novos moldes, e começarei pelo José Afonso, que vai falar sobre um tema muito importante para o nosso país. Se calhar é o tema mais importante neste momento para o nosso país, que é o problema do Censo 21 e da população em Portugal. Eu dou então a palavra ao José Afonso para expor as suas preocupações sobre o Censo 21 e sobre a variação da população portuguesa. Muito bem. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Luísa. Antes de mais, uma saudação especial. Bem-vinda. Seguramente o programa ficará mais rico. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Mário. Uma saudação calorosa a todos. Eu pedi, de facto, escolhi este tema, antes de mais, para fazermos aqui alguma pedagogia sobre os censos 2021, que começaram precisamente esta semana, e também para, com isso, levantar a questão, como disseste bem, Henrique, da demografia. Antes disso, quero fazer aqui duas evocações. Uma triste, uma evocação fúnebre, uma evocação à vida. E esta semana, e sobretudo o Distrito de Viseu, foi abalado por duas mortes do António Almeida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu, e ontem mesmo do Dr. Jorge Coelho, duas figuras incontornáveis, vizinhos, amigos, de partidos diferentes, mas que mostram ambos que é possível na política fazer amigos e fazermos pontes e fazermos... Isso é que é o dom essencial da vida. E também uma evocação às vítimas do Covid. E, portanto, estamos a falar de população, estamos a falar de vida e também de morte. E eu gostava de fazer aqui uma saudação especial prévia a isto. Também escolhi este tema numa evocação, de certo modo, emocional. Eu, no meu início quase de vida, as primeiras atividades que tive na minha vida fui ser agente recenseador nos censos de 1991, já lá vão 30 anos. E, portanto, tenho também com os censos sempre esta emoção de quem, em circunstâncias muito difíceis à época, foi agente recenseador, foi quase o meu primeiro, foi o meu primeiro dinheiro público, o meu primeiro emprego público, o meu primeiro serviço público. Depois fui autarca, trabalhei numa câmara, já fiz muitas coisas, graças a Deus, mas foi o serviço público que eu fiz foi como agente recenseador, e meu respeito a todos os agentes recenseadores, e pedir aqui aos nossos ouvintes que tratem bem os agentes recenseadores, porque não é fácil. Dito isto, os censos, portanto, iniciaram-se a 5 de abril, é uma operação de recolha de dados sobre a população portuguesa, muito importante, e, portanto, é importante a colaboração de todos para que saibamos, os agentes políticos e quem tem que tomar decisões do país, antes de mais saibamos quantos somos, como somos, quem somos, que idade temos, e com isso as políticas públicas e inclusive a privadas, os investimentos, etc., com base na informação recolhida, nos próximos 10 anos possamos intervir, portanto, nas áreas, de facto, das políticas públicas. Como é que isto vai funcionar? Eu tinha-me aqui um minuto também a explicar às pessoas, porque ainda há muito pouca informação sobre isto, e quem, se lhe baterem à porta, portanto, se lhes baterem à porta a perguntar sobre isto, que saibam o que é que têm que fazer. Portanto, os agentes recenseadores
Bom, a casa de todos os portugueses, deixar uns códigos de acesso à internet para que as pessoas possam dar as respostas. Este ano, além da evolução tecnológica, também por questões relacionadas com o Covid, o método vai ser este: vão ser dadas senhas de acesso em cada lar, para que as pessoas depois entrem na internet e possam dar as respostas. Há um conjunto de respostas que estão com base nos dados de há 10 anos, tanto de 2011, que já estão pré-preenchidos. Se houver alterações, é só fazer as alterações, mas há um conjunto de respostas, se não houver alterações, já estão pré-preenchidas. As respostas na net começam a partir de 19 de abril. Também, quem tiver dificuldades nos acessos à internet, tem 2 meios: pode ligar para o 210542021 ou ir à sua junta de freguesia pedir auxílio. Após 31 de maio, os agentes recenseadores vão recolher em papel as respostas não dadas. Portanto, quem não conseguiu ainda vai ter uma segunda chance, vai haver uma segunda leva de visitas dos agentes recenseadores para quem não teve, de facto, quem não teve essa oportunidade. Portanto, diria, como datas importantes: 5 de abril, início do processo; 19 de abril, início das respostas; 31 de maio, fim das respostas. Depois terão, de facto, os agentes recenseadores a dar. O dia 19 de maio vai ser considerado o dia censitário, vai ser a data de referência. Portanto, no tratamento dos dados vai-se pressupor que são os dados obtidos a 19 de maio. Vão desaparecer o conjunto de respostas, de questões colocadas. É notório também aqui um pormenor engraçado. Fruto, se calhar, do desenvolvimento do país, desaparece um conjunto de questões, nomeadamente relacionadas com o ambiente. Deixa de se questionar quem é que tem abastecimento de água, banho, instalações sanitárias. Eu acho porque se presumiu que isso é um problema resolvido, felizmente, no nosso país. E vão estar envolvidos cerca de 11 mil agentes recenseadores. Eu gostava de... Eu agradeço que termines rapidamente. Vou terminar, portanto, pedir às pessoas para participarem ativamente, colaborarem, e deixava aqui 3 notas muito importantes sobre este tema, nada que eu já não tivesse dito. Um problema, a demografia para mim é o nosso maior déficit, não é o das contas públicas, não é nada. E é 3 níveis: baixa natalidade, elevada mortalidade acentuada neste momento pela pandemia, no último ano e meio, e o envelhecimento da população, que se acentua, e não tem sido pior, e deixo também aqui um recado a algumas pessoas que andam distraídas, porque temos recebido bastantes imigrantes. Se não fossem os nossos imigrantes e virem cá fazer filhos e trazerem miúdos para as escolas e virem trabalhar, fazer o que os portugueses não querem, a nossa situação económica, social e demográfica era muito pior. Deixo isto para reflexão e também como ponto para os nossos colegas agora falarem. Obrigado, Henrique. Então, eu dou a palavra à Lígia muito brevemente, porque este particular, por um lado as informações, mas particularmente esta tua última reflexão é muito importante. Lígia. Pois é, é muito importante. Efetivamente, nós temos vindo a ter problemas demográficos. De facto, as novas gerações não substituem as gerações que vão desaparecendo. Portanto, mas na minha opinião, isto tem uma base política, ou seja, tem uma base que está relacionada com os últimos anos, aquilo que temos feito nos últimos anos com a economia. De facto, nos últimos anos nós temos, os governos têm efetivamente beneficiado as empresas em detrimento das pessoas. E esta questão tem levado a que muita gente tenha optado por ter menos filhos. Isto porquê? Muito rapidamente porque é muito difícil os jovens pensarem em construir uma família quando não têm segurança no emprego, e se calhar até muito tarde. Hoje em dia, inclusive as pessoas que já têm mais idade também não têm segurança no emprego,
e os salários são muitíssimo baixos. E são cada vez mais baixos, como sabemos. Portanto, é todo este paradigma que tem que ser mudado, porque efetivamente a riqueza tem que ser distribuída. Se a riqueza não for distribuída, as pessoas não vão optar, podendo não o fazer, não vão optar por ter filhos, porque é um compromisso para a vida, para a qual eles não têm certeza nenhuma, nem para a sua própria existência. Portanto, logicamente, decidem aquilo que lhes parece que é melhor. Mário, eu passo para ti, porque também há um problema, sobretudo, do interior. O interior está envelhecido, está abandonado. Como solucionar isso? Não sei se tinhas pensado nisso, a responder a isso, se querias abordar o problema por outro prisma. Não, esse problema já foi abordado, aliás, creio que até por nós neste programa, assim, en passant, mas é evidente que o problema da desertificação do interior, que é um problema real e dramático, carece de algumas soluções, carece de uma política fiscal adequada à fixação de empresas no interior, a uma política também adequada de investimento no setor público, designadamente no Serviço Nacional de Saúde e em várias outras áreas de interesse, e também no ensino, porque à medida que se vão construindo escolas, universidades enfim, plataformas de ensino no interior, isso vai contribuir para a fixação e para a atração de muita gente a setores mais empobrecidos e, naturalmente, mais expostos a esta questão da falta de demografia, no fundo, que é o que estamos a falar. Isto por um lado. Por outro lado, eu não sei se o Afonso pensam nisso, talvez, mas tem interesse também em termos de uma eventual, que eu acho que é absolutamente necessária, atualização dos cadernos eleitorais, porque creio eu que isto também é absolutamente imperioso fazer-se. Designadamente porque nós percebemos perfeitamente que grande parte da abstenção deriva da não atualização dos cadernos eleitorais. E uma última pequeníssima alerta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte, é que vai, dessa forma, perceber-se bem a necessidade que existe, que também é premente, de fazer uma alteração de fundo à lei eleitoral, designadamente à necessidade da criação de um círculo eleitoral nacional para onde vão e sejam contabilizados todos os votos que são considerados lixo nessas regiões e noutras. Portanto, posto isto, eu acho que o Afonso esteve muito bem e meu aplauso. Então, Sem dúvida. Então, Luísa, é a tua vez de te expressar sobre esta importantíssima questão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o amável convite que me endereçaram para fazer parte deste tão ilustre painel. Muito obrigada a todos. Espero estar à altura do repto e corresponder com uma participação ativa e que contribua para um bom debate. Boa tarde a todos que nos acompanham, também pela internet. E no que toca a este tema, de facto, acho que é um tema bastante importante, está a acontecer. Este é o projeto mais ambicioso que, por parte do INE, que houve até esta data, de modo a conseguir aqui assim todos os dados provenientes para as fontes administrativas. E isto é de extrema importância porque através desta colheita de todos os dados, de facto, há oportunidade
de criar valor e de fazer a integração destes dados na sociedade. E como bem dizia cada um dos meus colegas de painel, o Afonso primeiro, a Lígia depois nesta parte em relação às famílias, e depois o Mário em relação a esta questão das empresas, que eu concordo inteiramente, e da certificação que também o Henrique chamou, e do caderno eleitoral e dos cadernos eleitorais, que eu acho que é extremamente importante. Realmente os censos vêm dar imensas ferramentas que permitem aos meios políticos e aos decisores políticos pegar nestes dados e trabalhá-los e sim, através dos dados, fazer políticas que possam fazer frente a todas estas necessidades que existam. Concordo que realmente esta questão dos cadernos eleitorais é premente de atualização e até de apuramento, porque nós temos, a nossa sociedade está em profunda transformação. Já estava e esta situação da pandemia veio acentuar. E, de facto, a tal ponto que, mesmo relativamente a esta questão eleitoral, nós temos uma população, até com a questão do trabalho, e isto até vai encadear depois no meu tema, do teletrabalho, mas até por uma questão de trabalho, de facto, as pessoas têm cada vez mais são cada vez mais nómadas, cada vez menos fixas, e nós não sabemos qual é a residência das pessoas. Espero que estes censos possam também fazer esta leitura mais fina da realidade e que com isso se consiga tirar realmente as tais leituras e se possam implementar as políticas que sejam resposta para essas carências que existem, nomeadamente a desertificação do interior, por exemplo. E, portanto, a partir desta leitura será possível dar estas respostas. Muito bem, e eu passaria agora para a Lígia, para que ela desenvolvesse o seu tema, a pandemia e as sondagens. Muito bem. Eu trouxe este tema que me parece importante neste momento, porque de facto vivemos uma crise sem precedentes. A última vez que se viveu uma crise destas foi em 1918, portanto, se calhar nenhum das pessoas que vivem hoje se recorda desta crise. E, portanto, estamos numa situação muito, muito complexa e evidentemente, neste momento o Governo tem posto em prática aquilo que lhe parece que é o mais adequado para fazer face à situação. Eu lembro que nós neste momento, portanto, hoje tivemos 9 óbitos de Covid-19, ou com Covid-19, melhor dizendo. Ontem tivemos 3, no dia anterior uns 2, depois 11, pronto. Basicamente temos andado mais ou menos por estes números muitíssimo baixos, felizmente. Os novos casos estavam hoje em 602 e os recuperados são 601, portanto, basicamente nós estamos com o mesmo número de recuperados do que novos infectados. Relativamente à vacinação, a vacinação, do meu ponto de vista, tem estado a correr muitíssimo bem, não fosse a dificuldade em obter mais vacinas e provavelmente já iríamos mais à frente. Portanto, neste momento temos 2 milhões de doses, cerca de 2 milhões de doses já administradas. Estas 2 milhões de doses não correspondem a 2 milhões de pessoas, porque só parte delas é que tem a segunda dose, mas neste momento de segundas doses já temos 588 mil pessoas. 5,7%, portanto, da nossa população. Ou seja, e comparando com o resto da Europa, estamos efetivamente com um muito bom desempenho. O que acontece é que numa situação, portanto, como eu dizia, numa crise destas sem precedentes, se calhar estaríamos à espera que as sondagens
fossem muito pouco benevolentes com o governo e com o PS principalmente. E isso não acontece. Efetivamente, temos visto que o PSD tem se afastado do PS. Neste momento está, nesta última sondagem, a 16 pontos já do PS e, portanto, o PS já tem um volume de intenções de voto equivalente a toda a direita junta. A aprovação de António Costa, a última vez que, digamos, que tivemos notícia desta sondagem, a aprovação de António Costa era de 60%, enquanto a do Rui Rio era 18%. Não sei se o problema do PSD é de facto o Rui Rio ou não é, mas que há aqui uma diferença enorme, não é? Que faz pensar, de facto há. O FMI também diz que Portugal vai ter o maior excedente da União Europeia em 2024, portanto estas são as previsões para 2024, e dos déficits mais baixos em 2021. Portanto, continua efetivamente tudo, parece a correr bem para Portugal, ou pelo menos dentro do que é possível, dentro desta crise, não é? A correr bem, e efetivamente o que temos visto é que os portugueses aprovam e continuam a aprovar o desempenho do governo. Muito dificilmente, portanto, veremos nos próximos tempos a direita, acho eu, a poder competir com estes números do governo e, portanto, isto faz-nos esperar que nos próximos tempos nós continuaremos a ter uma estabilidade governativa, estabilidade política, que também tão importante será para a nossa recuperação económica. Mário, passo para ti. Achas que continuaremos com estabilidade política e o PS vai continuar a governar, atingirá a maioria absoluta? Não sei, não faço ideia. Quer dizer, neste momento é muito prematuro estarmos a retirar esse tipo de conclusões. Tudo indica, porém, que o PS tem passado, de alguma forma, incólume esta questão da pandemia e a toda a panóplia de dificuldades que tem tido pela frente como o governo, ou seja, o plano de vacinação, a questão financeira, a questão económica, quer dizer, todas estas grandes questões parecem que não têm feito grande distúrbio ao governo e ao Partido Socialista, e que até, pelo contrário, e para mim até é algo surpreendente, que as sondagens traduzam um certo prestígio do chefe do governo, embora eu deteste muito esta palavra de chefe do governo, detesto, é muito antiga, mas não põe Presidente do Conselho. Do Primeiro-Ministro. Do Primeiro-Ministro. Portanto, este prestígio parece que não está a ser abalado pela crise. É evidente que eu poderia aqui tecer alguns comentários do que acho que também isto acontece por uma certa inabilidade dos partidos da direita, e designadamente do PSD, para se afirmar como alternativa de poder. Mas isso levar-nos-ia longe demais. O que é facto é que as sondagens parecem traduzirem essa realidade. Uhum. Então eu passo para a Luísa e afinal de contas é a fraqueza de Rui Rio que faz forte António Costa?
Bom, eu não iria por aí. Eu começaria por dar aqui umas notas maiores prévias. É que assim, nós estamos a fazer a leitura de facto das sondagens ao nível de Portugal, mas eu posso vos dizer que, por exemplo, ao nível da União Europeia, eu não sei se vocês viram as sondagens, mas 62% dos portugueses também deu nota positiva. Apenas 28,7% deu nota negativa no que toca ao domínio na parte da saúde. Na parte económica, também 53,9% deu nota positiva à União Europeia e só apenas 34% deu nota negativa. Portanto, assim, fazendo assim uma comparação, eu diria que os portugueses realmente somos um povo acomodado, mas mais do que isso, e também até não conheço também nos outros países realidades de que, apesar de em alguns países ter havido manifestações e desagrados que foram conhecidos por parte das populações, em termos de sondagem e de pôr em crise o status quo que vivemos neste momento, não sei se é já expresso em nenhum país. E eu digo isto por duas ordens de razão, porque parece-me que não só em Portugal, mas no resto do mundo, nós estamos em plena crise. E em plena crise as pessoas não fazem avaliação. Não fazem avaliação e apenas não há referência, não é? Porque a crise está a ser vivenciada e, portanto, as pessoas apenas vão, conforme se vão sentindo e vão, se calhar avaliam mais, apesar de falarem negativo, avaliam mais o positivo, porque felizmente nós neste momento, em 2021, conseguimos fazer frente a uma pandemia que outrora não fizemos e, portanto, as mortes são muito inferiores e de facto, este sentimento de combate é-nos mais presente. Por outro lado, parece-me que há mais do que o demérito da oposição, há aqui um outro facto que todos temos presente. Estamos a viver a crise e nós não sentimos ainda neste momento os verdadeiros efeitos que possam, os mais nefastos, que possam vir a acontecer. Não temos a certeza se vêm ou não, mas nomeadamente a nível económico, pelas questões dos adiamentos, da permanência de moratória, que é mais uma vez adiada, e portanto este oxigênio que vai sendo dado às famílias e às empresas, pese embora muitas já sintam os efeitos da pandemia, temos muitas empresas a fechar, mas este adiamento das moratórias vai dando algum oxigênio à sociedade de maneira a perceber que, de maneira ainda não efetivar o descontentamento absoluto. Eu não sei que se no fim do ano nós vamos ter o mesmo sentimento. Também há aqui um fator que era previsto e não aconteceu e que tem uma grande reflexo na sociedade, é que a crise imobiliária, de facto, que era previsível ter acontecido de uma forma acentuada, não veio a acontecer ainda, e isso é um motor da sociedade que também acabou por não nos trazer os tais efeitos mais nefastos e que podem traduzir um retrocesso económico gigante. Agora, eu diria, a minha leitura neste momento é que, de facto, da parte do António Costa tem levado isto com habilidade, é verdade. Todos os episódios que não lhe são favoráveis, e são muitos e inúmeros, têm sabido, portanto, sublimar e fazê-los e minorizá-los. Agora, parece-me que nesta altura do campeonato ainda é muito cedo para dizermos portanto, que está tudo bem e que os efeitos não se possam vir à la longa a traduzirem-se em descontentamento muito mais efetivo. Portanto, eu esperaria para ver, porque neste momento, além de que estas sondagens, sobretudo se a pensar a um nível autárquico, não tem também o mesmo significado, que é um outro ponto, não é? Porque sabemos bem que em termos autárquicos as leituras são para pessoas muito mais do que para partidos e muito mais do que a atuação do governo. Há uma influência, mas não é absoluta. E estas sondagens, no fundo, são a premissa para as próximas eleições. Portanto, também penso que fazer esta leitura para o prisma apenas da apreciação e avaliação do governo, se calhar também não é, sabemos que não é absoluto.
Portanto, eu acho que não é realmente de mérito. Termines, Luísa. Não, pronto, exatamente, não penso que não é de mérito da oposição, mas é realmente o fruto do momento e de umas eleições autárquicas. Então, terminamos com o Zé Afonso. Zé Afonso, não é incapacidade de Rui Rio e as autárquicas irão mostrar algo diferente do que a imagem de Costa na população tem? Eu, antes de mais, esta semana, eu ligo muito às datas, deixem-me que evoque aqui uma data triste, mas que é mais um legado que o Partido Socialista e o seu anterior secretário-geral deixou ao país. Foi nas 20h38 do dia 6 de abril de 2011, portanto, há 2 dias, o senhor, então, primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista, José Sócrates, anunciou o pedido de ajuda externa. Eu acho que isso é um marco, e aliás vai sair, penso que na edição escrita estará online, um texto do primeiro-ministro António Costa sobre isso, e acho que isso, antes de tudo, deixou uma marca profunda no país, sofremos todos por via disso, mas deixou também no Partido Socialista. E a governação do Partido Socialista, depois com António Costa, quis descolar completamente dessa imagem que José Sócrates deixou. Portanto, isso é uma marca que tem acompanhado e, portanto, eu acho graça que umas vezes, quando falamos de família, são os governos, sendo que a maioria dos governos, como estou farto de dizer, nos últimos 24 anos, quase 25, 2/3 do tempo, foi o Partido Socialista que lá esteve. Portanto, se as políticas de família falharam, foi sobretudo as do Partido Socialista e da governação socialista, mas agora essas mesmas políticas são boas porque têm boas sondagens. Portanto, entramos aqui em alguma indo às sondagens, aqui, sondagens são sondagens, nem gosto muito de comentar. Eu acho que o que é importante é a sondagem das urnas, o resto tudo são fediversos, poderão dar tendências, mas são muito distratores e eu nem gosto delas, até porque elas podem influenciar os maus políticos, preferirem ter boas sondagens e más decisões. Eu prefiro más decisões, boas decisões e más sondagens. E se tiver que perder umas eleições, mas tomar as decisões certas, acho que não, se calhar foi o que aconteceu ao Passos Coelho. Mas isso é outra conversa. Eu sobre isto gostava, não é de todo verdade. A Lígia pegou num exemplo mau, que foi comparar com a Europa. Se comparasse a vacinação, por exemplo, com os Estados Unidos, nós só gostamos de dizer mal dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não fazem tudo mal. Estão-nos a dar como se diz na gíria, uma retada em termos de vacinação. E, portanto, comparar com a Europa é comparar com os que estão a fazer pior. E, portanto, somos os que fazemos melhorzinho dos que não fazem bem. Portanto, não é uma comparação muito feliz. Estava só a deixar aqui umas notinhas sobre algumas coisas que também já disse. Neste momento, para este ano, o Partido Socialista aparentemente vai gozando dessa popularidade, de algum aspecto por alguma fraqueza da oposição, é verdade, mas também, como disse a Luísa, há um momento também muito emocional. Eu acho que a verdadeira sondagem é a partir, se calhar, do próximo ano. Este ano ainda estamos, enquanto estivermos em estado de emergência, enquanto estivermos com tanta incerteza, eu acho que as pessoas tenderão sempre a não arriscar mudar. Eu acho que também neste aspecto, ninguém muda de generais na guerra e, portanto, não vamos mudar o general no meio da guerra, não vamos trocar agora o comando das tropas no meio da guerra. Portanto, eu acho que este é um raciocínio que as pessoas estão a seguir. É um bocadinho o que acontece nas autárquicas, por isso é que é tão conservador o voto autárquico. Eu acho que aqui o Partido Socialista beneficia também disso. Depois, mas há aqui nuvens de incerteza e há aqui nuvens sobre o país muito importantes. Uma é a aprovação do orçamento, já aqui falei abundantemente sobre o tema, não vou repetir. As eleições autárquicas não estão ganhas de todo, e sobretudo nas grandes cidades, pelo Partido Socialista, que é um dado importante. Pode até ganhar a Associação de Municípios por ter mais câmaras, mas esquece, tem algumas câmaras no interior, com o devido respeito, que em termos de eleitorais valem menos que uma cidade de Porto, de Gaia, de Amadora, de Loures, e portanto contam para a Associação de Municípios, mas de facto, em termos políticos, têm uma leitura um bocado diferente. O fim das moratórias e a chegada, ou não, eu acho que vai atrasar, não quero que o diabo apareça, longe disso, quero melhor para o país,
quero o melhor para o país, sou onde estudo e, portanto, não estou a fazer nenhuma profecia da desgraça, mas é uma nuvem de incerteza à chegada e a distribuição e as opções que vão ser feitas. Não é à toa que o Presidente da República esta semana já veio outra vez falar do tema, não o dando como fechado. O Presidente da República bem volta a falar das opções. Estas são, havia uma tese no PCP há muitos anos, que eram as opções inadiáveis, acho eu, não é, Luísa? E, portanto, nós estamos e acho que o Marcelo era um dos autores dessa moção, e nós estamos nas opções inadiáveis. As nossas opções inadiáveis são o plano, o PRR, e, portanto, temos uma última oportunidade. E eu acho que as eleições também, e o sucesso do país e do Partido Socialista, a meu ver, espero que seja muito dependente das opções inadiáveis que tomar no plano, no PRR, está bem? E há aqui um dado que vocês não omitiram, é que só falaram do que dá jeito, mas há partidos à direita, com desgosto meu, é verdade, como é sabido pela minha ligação ao CDS, mas há uma nova direita a surgir. E nem todos, reparem, tem o Chega a morder os calcanhares ao Bloco de Esquerda e tem a Iniciativa a morder os calcanhares ao PCP, por exemplo. Já que falamos de sondagens, não é a esquerda, e tem partidos de esquerda em definhamento, nomeadamente o Partido Comunista. E não estão a surgir novos partidos à esquerda. No somatório disto tudo, o sucesso da esquerda não é assim tão grande. Aliás, isto vai-se provar nas autárquicas. Mas já é tudo, olha, espero que saiamos rapidamente do estado de emergência para acabar o tema do Covid e, como diz o outro, que ganhe o melhor. E eu só espero que seja o melhor para o nosso país. Então, obrigado, Afonso. Então, eu passo para a Luísa. Teletrabalho. Bom, teletrabalho. Teletrabalho é uma realidade que parece que veio para ficar, já existia, mas feita sempre de uma forma bastante insignificante. No fundo, havia já muita gente a fazer teletrabalho, mas não tinha a expressão que tem hoje em dia. De facto, passaram com a pandemia, por força da pandemia, passaram 68 mil funcionários públicos a efetuar teletrabalho, sendo que 60 mil, agora, isto no primeiro confinamento, agora 60 mil no atual confinamento. E veio esta semana à lume, de facto, um estudo da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, que nos diz, pelas parangonas, diz-nos que o teletrabalho não tinha impacto negativo na produtividade dos trabalhadores. O que é certo é que esse estudo dá-nos aqui também outras realidades que às vezes as parangonas são perigosas. 60% dos inquiridos, dos dirigentes que responderam a este estudo na administração pública, e estou atenção que estou só a falar da administração pública, disseram que a qualidade dos trabalhos, do trabalho sendo em teletrabalho não foi afetada, ou seja, é indiferente ser em teletrabalho ou ser presencial. Portanto, diz que não foi, é indiferente. Apenas 27,70% disse que é melhor em teletrabalho, que houve maior produtividade. E 12,41% diz que em teletrabalho realmente portanto, a qualidade é pior e a prestação piorou. Eu acho que é importante nós pensarmos aqui no teletrabalho a vários níveis. Para começar, o teletrabalho urge fazer várias reflexões em diversas áreas. Urge fazer uma definição em termos jurídicos, aliás, que foi notória durante a pandemia, até aquela questão de ser pago ou não ser pago, o subsídio de alimentação, não é? Das despesas que os trabalhadores tinham por sua conta, uma vez em teletrabalho nas suas casas. E a nível sociológico, a nível psicológico, a nível de transformação da sociedade, porque isto implica, e até por isso é que eu dizia há um bocado nos censos, até esta leitura, que não sei se abrange ou não, mas pode fazer a tal diferença na fixação da residência, a questão do teletrabalho. E se é certo que o teletrabalho não pode ser aplicado em todo tipo de funções, mas nas funções que pode ser, eu acho que há funções e há pessoas que funcionam lindamente em teletrabalho. Agora, isto não pode ser feita uma avaliação sem ver as vantagens e as desvantagens. Vantagens e desvantagens para o trabalhador, para o empregador e para a sociedade.
é porque temos 3 leituras diferentes. E, de facto, para o trabalhador, temos, portanto, tem como vantagem o facto de poder regular o seu horário de trabalho, o facto de poder acompanhar a sua vida familiar, assim se o quiser, a redução no tempo e gasto também nas deslocações para o trabalho, mas tem como desvantagens, e isto estamos todos a perceber, e é das queixas que mais ouvimos, que é o isolamento social, a angústia, o stress, sendo que estamos a avaliar também isto num contexto de pandemia, não é? Em que temos também os trabalhadores em casa com os filhos em estudo, em teleestudo. Portanto, não é a mesma coisa que termos um trabalhador em teletrabalho no tempo normal. A própria higiene e segurança no trabalho, porque estão sempre na mesma posição e não fazem tanta deslocação como fariam se fizessem a prestação na empresa, as dificuldades de organizar para alguns o seu próprio tempo, o que para uns é bom, para outros é mau, e há aqui uma questão muito importante, que é os trabalhadores perdem o sentido de grupo. Perdem o sentido de grupo e perdem também a sua força enquanto grupo, até na defesa dos seus direitos laborais, até na perda de regalias como grupo, porque é perdido, pois tem um caráter muito mais individualista. Além de uma outra coisa que também é terrível para os trabalhadores, que é a invasão do trabalho durante os seus tempos livres. Todos ouvimos já falar, eu não faço teletrabalho neste momento, mas todos ouvimos falar que de facto os mails caem a toda a hora, não há o respeito às pessoas, a permanente interferência durante o horário, não há aqui o estanque entre o tempo livre e o tempo de trabalho e o tempo livre o espaço de descanso. Para os empregadores também tem vantagens e desvantagens. Luísa. Para a sociedade, para os trabalhadores, temos a vantagem à falta de regulação dos trabalhadores. Para a sociedade, e eu acho que é importante, há aqui 2 ou 3 notas que eu gostava só de deixar, que acho que é muito importante. A redução, a vantagem que foi a que aconteceu agora perante a pandemia, foi a redução do tráfego e a menor poluição que isso trouxe. Combate a desertificação do interior, porque com o teletrabalho realmente é possível as pessoas estarem onde quiserem, e pode haver a inclusão de pessoas com deficiências e com, por exemplo, donas de casa, jovens mais, que tinham outro tempo, tinham menos disponibilidade de se deslocarem fisicamente. Mas há aqui alguns sinais que são graves, que é os salários são mais baixos e a perda das tais regalias por ausência de agora está a ser trabalhada, e o caráter individualista dos cidadãos, tornamos todos mais individualistas, e a tal perda do grupo. E também uma outra coisa curiosa, que é a possibilidade de integração nos menores no mercado de trabalho. Bom, mas tudo isto que eu queria também, à semelhança do que dizíamos até também em relação à pandemia e à avaliação do governo, eu acho que nós não podemos, neste momento, avaliar o teletrabalho de uma forma plena. Nós temos que deixar passar esta pandemia para percebermos e também para regularmos de forma adequada como deve ser exercido este teletrabalho, porque é diferente, como eu dizia, estar em casa com a família toda ou ter condições, porque realmente o teletrabalho pode ser muito bem sucedido e em certas funções pode ser de grande valia. Afonso, dou-te a palavra então para comentares muito brevemente, estamos já avançados na hora. Muito bem. Antes de mais, acho que também dou os parabéns à Luísa, que põe um tema atualíssimo e importante de debate, e portanto, antes de mais, uma excelente escolha. Dizer aqui, repisar, se calhar, só, eu estive a tomar aqui algumas notas e portanto, só mesmo, se calhar, eu do meu ponto de vista, neste aspecto, sou um bocado liberal. O que é que eu acho sobre o teletrabalho? Primeiro, vai ficar, veio para ficar, não de uma forma imposta como agora, por força de lei, por força, sobretudo, das circunstâncias da pandemia, mas eu não tenho dúvidas que muitas organizações, a forma como eram geridas, a forma como se faziam reuniões, a forma como se trabalhava, vai sofrer uma alteração profunda e estrutural quando tudo isto passar. E, portanto, o teletrabalho veio, é como passa a publicidade, como a Toyota, veio mesmo para ficar. E ao vir para ficar, o primeiro princípio que eu acho que deve ser é
deve ficar ao livre acordo entre as partes, individualmente, trabalhador, empregador e empregado. Não pode ser imposta pelo empregador. O trabalhador, isto tem que ser letra de lei, desculpem a minha ignorância, não sei se é, mas por isso estão aqui 3 ilustres juristas que podem esclarecer o nosso auditório. Compensação pelos custos e tem que haver legislação forte sobre os abusos. A Luísa já falou um bocadinho sobre isso, e, portanto, mas o legislador, a ACT, etc., tem que legislar estes abusos, os e-mails, os SMS, os telefonemas fora de horas. Portanto, tem que isso tudo ser bastante bem regulado. Mas se as partes estiverem de acordo, há pessoas que trabalham melhor à noite, há pessoas que trabalham melhor de madrugada, trabalham melhor em casa, outros que trabalham melhor no escritório, outros que trabalham mais ao fim de semana, outros à semana. Se isso for melhor para a sociedade e para as organizações, acho muito bem. Como sabem, eu sou por natureza otimista. Temos estes riscos, mas também ao mesmo tempo, e até começando, pode ser uma oportunidade também para as famílias. Pode ser uma oportunidade para o ambiente, que a Luísa já falou, e sobretudo, e nós também falámos nisso no meu primeiro tema, pode ser uma grande oportunidade para o interior. E nós este ano já estamos a ver, já começámos a ver o ano passado, alguma dinamização de algumas cidades médias do interior, estou-me a lembrar de Castelo Branco, Viseu, algumas conjunto de cidades que têm tido bastante procura de imóveis, de pessoas que se estão novamente a fixar e encarar isso como uma oportunidade de mudança de vida. E se isso for assim, se levarmos jovens para o interior, quadros qualificados, pode ser uma grande oportunidade para o nosso país, deixar de ser tão eleitoralizado. E, portanto, eu, apesar de tudo, sou um otimista, sou otimista nos princípios, mas acho que aqui o Estado tem que ser regulador e não permitir abusos. Se as partes estiverem de acordo, nós também estamos, desde que a sociedade e as empresas e as organizações ganhem. Lígia, estás otimista? Basta o acordo das empresas e do trabalhador ou é necessário algo? Não. Muito rápido. Eu não disse isso. Muito rapidamente estou em desacordo com, quer dizer, acho este tema muitíssimo interessante e ainda bem que a Luísa o trouxe. Mas estou em desacordo que isto possa ser resolvido por acordo entre a empresa e o trabalhador, porque, na verdade, hoje em dia os trabalhadores não têm nenhum poder negocial com as empresas e, portanto, os trabalhadores vão aceitar aquilo que a empresa quiser impor. Basicamente é assim. Eu trabalhei muito em empresas na área de recursos humanos, portanto sei que é assim. E, portanto, se as empresas quiserem impor, muito dificilmente as coisas vão ser diferentes. Eu espero, e porque também me preocupa muito este assunto, como disse a Luísa, e bem, isto tem vantagens e tem desvantagens, inclusive é para os trabalhadores. Agora, é lógico que um sistema destes, um esquema um modo de trabalho, de funcionamento destes, em teletrabalho ou não, portanto, um sim ou não, para mim será um grande problema em termos das dinâmicas, tanto organizacionais como das dinâmicas familiares. E vai ter um impacto sério e grave, acho eu, nas pessoas. No geral, o teletrabalho em termos psicológicos, é responsável por menos bem-estar físico e psicológico. Prejudica a relação interpessoal com os colegas, prejudica a vinculação com a empresa, prejudica a dinâmica familiar, é causa de insegurança, de sensação de insegurança no emprego e, portanto, eu acho que isto é muito de levar em conta. Não gostaria que este teletrabalho viesse para ficar se for em exclusividade. O que eu acho que a única maneira destas alterações serem boas é elas não serem permanentes. Portanto, se houver hipótese de fazer teletrabalho há alguns dias por semana, isto pode dar de facto ao empregado portanto, uma maior liberdade para gerir o seu horário, maior liberdade para gerir o seu esforço ao longo do dia e até completar algumas obrigações, algumas tarefas para a sua família. No entanto, se isto for uma questão de on ou off,
eu penso que isto só trará desvantagens em termos da vida nas empresas, tal qual ela está. Portanto, eu espero que a implementar venha a ser implementado meio por meio ou alguns dias por semana apenas. Mário, a tua opinião sobre o teletrabalho, muito brevemente, já ultrapassamos a hora. Eu acho que já foi tudo dito. Apenas queria reduzir isto, porque senão daqui por um bocado estamos todos a pensar que a população portuguesa vai ficar em teletrabalho, porque não se fazem obras em teletrabalho, nem caminhos de ferro, nem pontes, nem se atender nos hospitais pessoas em teletrabalho, quer dizer, a não ser muito residualmente. Agora, há aqui um perigo, para mim é o mais evidente. Eu não sou tão liberal como o Afonso, pelo contrário, sou mais keynesiano, digamos assim, estou mais próximo da social-democracia, ele está mais afastado da social-democracia e da doutrina social da Igreja também parece esfumar-se um pouco nas brumas do centro social do CDS, mas de qualquer maneira, o que mais me assusta é a repercussão que pode ter em determinados setores da economia e do trabalho, a repercussão que pode ter no próprio movimento sindical, na união dos trabalhadores e na sua capacidade de organização e luta pelos melhores direitos. Aí sim, parece-me que poderemos ter, o resto já foi dito pela Luísa e pela Lígia, a parte psicológica, a parte familiar e tudo, são situações que realmente de alguma forma preocupam-me nisto e têm que ser tomadas em conta. Muito bem, e então passamos para o teu tema, Mário. Bom, olha, São os primeiros. Esquecido do meu. Ora bem, em primeiro lugar, eu queria, por favor, muito rapidamente, dizer que para já que sinto muito a morte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu e do Jorge Coelho. Do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, com quem, aliás, eu tive o grato prazer de me encontrar quando no triênio de 14-16 e na minha qualidade então de Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, numa recepção que tive na Câmara Municipal de Viseu, onde o seu Presidente mostrou de facto uma abertura enorme para questões de caráter social, designadamente para as circunstâncias prisionais em que se encontrava a cadeia de Viseu. Posto isto, queria focar 4 pontos que me parecem muito importantes, mas muito rápidos, que é a exigência feita pelo novo banco, ou seja, pela Lone Star, ao Fundo de Resolução de mais cerca de 600 milhões de euros. Eu acho isto absolutamente lamentável, e acho isto lamentável por 2 ou 3 razões. Em primeiro lugar, desde logo a questão ética de se estar a refinanciar este banco numa situação tão difícil da pandemia que nós atravessamos. Mas eu iria um bocadinho mais além, porque vamos ser um bocadinho perfeccionistas nessa situação. A União Europeia já fixou uma rácio de capital na ordem, não dos 12%, mas dos 8,5%. Portanto, baixou aqui esta rácio. Parece que o novo banco já, desta maneira, não precisava deste financiamento, até porque já terá uma almofada de cerca de 500 milhões de euros. O engraçado disto é que é este banco, o novo banco, juntamente com os CTT, que integram a shortlist para a compra da Eurobic. É este banco que vende à banca, em Espanha, a sua sucursal e, naturalmente, com todos os ativos inerentes. Pronto, isto é uma situação que
porque tenho de ser rápido, ficaria por aqui, apenas com uma questão que me parece também importante, que foi a chamada do engenheiro Carlos Moedas à Comissão de Inquérito sobre o novo banco. Ora bem, eu queria ser claro sobre esta matéria. Eu acho absolutamente... Provavelmente poderemos falar do BES na próxima semana, talvez. Sim, mas eu queria deixar claro que esta chamada do engenheiro Carlos Moedas à Comissão de Inquérito é, para mim, do ponto de vista político, miserável, porque não se compreende como é que se chama o engenheiro Carlos Moedas à Comissão de Inquérito a meia dúzia de 2 ou 3 meses ou 4 das eleições autárquicas. Mas aquilo que eu achei pouco ético por parte da Comissão de Inquérito e dos partidos, designadamente do Bloco, do PS, etc., aquilo que eu achei pouco ético na chamada do engenheiro Carlos Moedas nestas circunstâncias esbarra, por incrível que pareça, nas próprias declarações do engenheiro Carlos Moedas prestadas à Comissão de Inquérito, em que ele diz que se lembra de reunir com o Ricardo Salgado para ouvir as suas preocupações sobre a situação no GES, frisando que se tratava de um problema numa empresa privada e que ele próprio, na altura, no governo, não tinha poderes para agir. É por estas e outras razões que a situação na banca, e o novo banco é paradigma disto, chegou onde chegou. E, portanto... Ninguém tinha poderes para agir. Fica aqui a minha indignação. Por a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro das Finanças, nem o Moedas, ninguém. Nem a União Europeia. Nem a União Europeia. Portanto, fica aqui manifestada a minha estranheza, a minha indignação, diria, sobre toda esta situação. Luísa, muito brevemente. Bom, eu estou de acordo da parte deste novo valor, acho que é escandaloso, e todo este processo do BES. Vamos escusar porque não há tempo. Iria só responder a esta questão do Carlos Moedas. Eu também acho incrível que o tenham chamado, precisamente até porque ele não fazia parte dos que estavam questionados, foi chamado agora porque visivelmente era candidato à Câmara Municipal de Lisboa e concordo com o Mário, é lamentável que assim seja. Quanto à segunda parte, eu diria o seguinte, uma vez chamado, o que me parece é que o Carlos Moedas fez, tentou ser tão transparente na sua prestação, que ele disse exatamente aquilo que vocês acabam por referir em relação a todos, que é, todos ouvimos, mas todos descalçamos a bota, não é? Há bom político português. Portanto, o Carlos Moedas fez exatamente o mesmo que todos os outros fizeram. Portanto, eu estou de acordo convosco. E ele quis ser transparente, que disse mesmo a verdade. É que ninguém se meteu ao caminho, toda a gente ouviu, toda a gente faz a cena, não é? Faz a mise-en-scène de estar ali a ser solícito para com o problema, mas depois a culpa morre solteira. Portanto, eu acho que ele foi tão transparente a querer dizer tudo porque estava a ser chamado à colação, foi tão transparente que assumiu exatamente a mesma postura que todos os outros. Esta é a minha interpretação. Zé Afonso, meio minuto, desculpa lá. Sobre o novo banco, está tudo dito, não há nada mais a dizer, foram brilhantes na forma como disseram. Sobre o Carlos Moedas, só duas coisas. Primeiro, ele era só secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, à época Pedro Passos Coelho, e tinha o acompanhamento do Programa de Assistência Financeira ao país, logo não tinha nada a ver com o BES. Foi simpático receber o senhor, foi um ato de gentileza e de boa educação, mas não haja dúvidas que foi o governo que ele integrou quem, bem ou mal, teve pela primeira vez neste país a coragem de dizer que não e de acabar com o monopólio e com o poderio do famoso dono disto tudo, doutor Ricardo Salgado. E, portanto, que disso não haja dúvidas. Quanto ao resto, já disseram tudo. Lamentável. Se o engenheiro Carlos Moedas não fosse candidato à Câmara de Lisboa, nunca se tinham lembrado dele.
Só para acabar, 2 notas. Um esclarecimento sobre o programa da semana passada, era dia 1 de Abril, quando nós gravámos, e eu fiz uma brincadeira convosco de 1 de Abril. Claro que eu não falei com ninguém do Tribunal Constitucional, nem tenho esses poderes, nem as pessoas com certeza não iam falar com um simples cidadão quanto eu. Portanto, foi uma brincadeira de 1 de Abril, não tenho dados nenhum sobre a decisão do Tribunal Constitucional sobre os apoios sociais, e reitero aqui a minha sugestão de convidarmos o cônsul, o embaixador de Moçambique, para fazermos um especial sobre Moçambique no nosso Politicando. Um bom fim de semana, um grande abraço para todos, gostei muito deste programa, neste novo formato. Igualmente para ti, um grande abraço para todos. Lígia, para terminar, muito rapidamente... Ora, eu achei muita graça ao José Afonso, como acho sempre que quando o José Afonso acha, portanto, que os governos de PSD e CDS não têm nada a ver com aquilo que se passou na economia na altura em que estiveram a governar, porque de facto são empresas privadas, caramba, e portanto não têm nada a ver com nada disso, não é? Aliás, foi exatamente isso que o Mário disse, e a Luísa também disse muito bem, que pareceu que ninguém tinha nada a ver com nada. E depois, lá vem, de facto, o diabo, não é? Como o José Afonso também está à espera que o diabo apareça, e o diabo, na verdade, só aparece com as contas para pagar. E estas contas são as contas dos bancos, são as contas que nos ficaram da governação são as contas do BPS. Do PSD-CDS. A culpa, portanto, é sempre do Passos. É importante. Não, ele ainda não estava lá. É antes dele. Atenção, que é importante não esquecermos isso, Zé Afonso. E, portanto, eu, da minha parte, não estou à espera mais que venha diabo nenhum, porque o diabo já veio, e muito. O que nós precisávamos agora é de algum descanso neste esbulho a que Portugal vem sendo sujeito por muitos agentes económicos, principalmente estes que têm grande poder, que foram a privatizações, que fizeram contratos, enfim, muito estranhos com o anterior governo, e que depois nos deixaram as contas para pagar. Portanto, é exatamente isso que nós não podemos continuar a ter que enfrentar. Sim, senhor. Muito obrigado a todos. Então, foi um prazer estar convosco, em particular com a Luísa, que é a primeira vez que participa neste programa, e gostava de ouvir. Obrigada, gostei muito. Vamos continuar neste ritmo, porque excelente, com um debate excelente, de alta qualidade. Um grande abraço para todos. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.